A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez estou aqui para ler mais um pouquinho da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus, para mim e para a tua vida, amém? E nós vamos hoje entrar num livro bem especial, né? A qual é um livro que o Senhor nos manda não tirar nenhuma vírgula e nenhum tio, né? Que é deste livro que Jesus fala que não é para tirarmos nenhuma vírgula e nenhum tio. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse, para a gente poder entender bem o livro de Apocalipse. Amém? Então vamos lá estar lendo. Amém? Este livro, amados, foi uma revelação de Deus para João, quando ele havia se refugiado na ilha de Patmos, quando ele estava perseguido, né? Sendo perseguido, ele se refugiou na ilha de Patmos. E lá, Deus falou com ele, amém? O próprio Jesus falou com João, deu a ele essa visão e pediu que ele escrevesse. E João escreveu. João era aquele discípulo de Jesus, aquele que era carinhoso, aquele que Jesus tinha todo o carinho, que se deitava no colo de Jesus. Amém? No capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Então, amados, esta palavra é uma palavra que nós devemos temer e ter temor dela. Amém? Uma coisa eu quero falar para o irmão e para a irmã. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz o seguinte: vigiai e orai. Por tudo aquilo que nós necessitamos de vigiar e orar. Mas em nenhum lugar neste livro está dizendo para mim ou por qualquer pessoa vigiar e orar para que as profecias desse livro não se cumpram. Não, amados. Em nenhum lugar está escrito isso. Para nós orarmos, vigiarmos e orarmos para que as profecias desse livro não se cumpram. E as profecias desse livro está se cumprindo. A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriariam. E de fato isso está acontecendo. O amor de muitos esfriaria. Mesmo aqueles que fazem, que pregam, que nos trazem a palavra de Deus, trazem de boca para fora, mas o coração, o amor de Cristo Jesus não tem no coração. Não tem. Porque a palavra de Deus também diz, amados, para que nós cuidássemos dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, e que nós fôssemos a favor da justiça. Mas hoje é o contrário. Principalmente os cristãos. A maioria a favor da injustiça. A maioria a favor da injustiça. Não se importando com o necessitado, não se importando com o órfão, com a viúva, não se importando com a justiça, de ter
um julgamento justo por aquele que é justo. Amém, amados? E a palavra de Deus também, ela diz que no fim dos tempos, até os escolhidos seriam enganados. Amados, no dia de hoje, milhares e milhares de cristãos já foram enganados. Satanás está, amados, a fazer uma devastação com enganação. Está, amados. Eu vou lembrar algo para os irmãos. Depois a missionária Ana fala demais, a missionária Ana critica demais, a missionária Ana está julgando. Não estou julgando não, porque aqui mesmo em Apocalipse, se nós formos aqui em frente para a igreja de Éfeso, próprio Jesus falou que o que aquela igreja tinha de bom, que aquela igreja odiava. Eu vou até ler para os irmãos ver, vou adiantar aqui a leitura um pouco. No capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 6, tens contudo, e Jesus é falando para a igreja de Éfeso, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Eu, missionária Ana, no dia de hoje, eu odeio as obras de muitos cristãos. Eu odeio as falácias desses homens sem caráter, mentirosos, injustos, idólatras. Eu odeio as obras. Eu não odeio o ser humano. Eu não odeio a criatura que Deus criou. Mas odeio o seu caráter, as obras, as mentiras, a enganação. Que além de você se enganar a si mesmo, você engana os outros. Eu odeio. Por isso que eu falo, sem medo de estar pecando na presença do meu Deus, a qual eu sirvo com amor, a qual eu também atendo, que a palavra do Senhor, Jesus só nos deixou 2 versículos, que se cumprimos esses 2 versículos, amados, nós não faremos nada errado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aonde está o amor do teu próximo no dia de hoje? A palavra de Deus diz: chorais com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Aonde está o choro, o vosso choro? Aonde está o choro de vocês? Se compactuando com as injustiças? Tenham algo, amados e amadas irmãs, que na palavra de Deus também diz que muitos seriam enganados, e muitos estão sendo enganados. E se não vigiarmos e não orarmos, muitos mais vão ser enganados. Todos aqueles, eu não tenho partido político não, irmão. Eu sou a favor, sim, do político, daquele que tem caráter, daquele que é honesto, e que são poucos. São pouquíssimos, mas tem. Mas nos demais que estão aí, sabe o que são, amados? Sabe o que são? Sabe o que são? Ah, missionária Ana, você está falando algo de você? Não, amados, não estou não. Eu tive um contato com Deus, uma intimidade com Deus, uma vez, e não ficou só naquela vez. Eu tenho tido muito contato com Deus. E Deus me mostrou aquele monte, esses que os cristãos estão aí adorando, idolatrando, junto com maçonaria e um monte de coisas a mais. Tanto que o Brasil, a nossa federação, a Federação Brasileira, os poderes federais do Brasil tem lá uma bandeira: Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Não sei se ele tem hoje, porque antes tinha por causa que ele era a favor do Trump, mas hoje eu não sei se tem ainda, porque eu também não vou atrás de saber se tem ou não. Mas esse povo todo está se unindo. O Papa já foi lá fazer os conchaves deles, lá no Iraque. E passou por outros lugares.
Esse povo todo, juntando com a maçonaria, esses grandes pastores, esses mesmo que receberam, antes das eleições, o seu bom lucro, pastores grandiosos, que quando, amados, agora eu quero lembrar para você que está ouvindo esse vídeo, que profetizou em 2020, quando começou essa pandemia, muitos pastores grandes aí, grandes, da grande elite, que enganaram as vossas igrejas, dizendo para vocês votarem no homem de Deus. No homem de Deus. E vocês caíram na armadilha. Se venderam pelos homens que estão em cima dos altares. Se venderam. Mano, você está falando de... Não estou falando de política, não. Eu estou tentando chegar, amados, aonde está aqui o conchavo dessa turma. Sabe aonde tudo isso vai chegar? Esse povo já formou, não estão formando mais. Já formou o alicerce do anticristo. Já formou o alicerce do anticristo. E o povo está cego. Satanás cegou. Sabe o que aconteceu, amados? Eu vou falar algo para os irmãos. Muitos irmãos e irmãs ouviram antes de 2020, dizendo, pastores, profetizando que 2020, 2021 seria ano de avivamento no Brasil. E Deus confirmou que seria. Se não fosse esse bando de canalhas. Porque a mão de Deus está pesando. A ira de Deus está sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Nas profetadas de 2020, que seria um vento pequeno que passaria pelo Brasil, porque Deus havia falado com eles, com os grandiosos. Aí seria um vento pequeno, que não passaria de 20 mil mortes. O povo do Brasil, acho que é... Eu não sei o que acontece, acho que a mente de cada um apaga a cada dia, porque não se lembra dessas coisas. Não se lembra dessas coisas. E continua sendo enganados. Sendo enganados. E sabe por quê, meu amado? Por que de tudo isso? Porque a palavra do Senhor também diz, quando mandaram cortar o joio, o que Jesus diz? Não corta, deixe ele crescer junto com o trigo. Agora, meu amado, chegou a hora. Colheita do trigo e queima do joio. É o que está acontecendo. A colheita do trigo e queima do joio. Comece a vigiar e ler as escrituras e prestar atenção, buscar entendimento, discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque à nossa volta nós estamos cercados de lobos, vestidos de cordeiro. Vestido de cordeiro. Vigia, irmão. Vigia, minha irmã. Vigia. Que nesta manhã, nessa manhã não, nesse começo de tarde, Deus está enchendo aqueles que buscam a verdade. Sinta o perfume do céu. Sinta o perfume do céu. Comece a respirar e a buscar o perfume do céu. Porque quando estamos voltados para as coisas do céu, tudo está a nosso favor. Tudo está a meu e ao seu favor. Não precisamos de mais nada. Não precisamos, amados. Hoje em dia nós confiamos no homem, mas nós temos que confiar em Deus. Confiar naquele que morreu na cruz por mim e por você. Não se envolva em campanhas, porque Deus já nos deu, já nos prometeu que se buscasse o reino dele, tudo que precisarmos ele
Ele seria capaz de prover na minha e na tua vida. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer os seus bens. Sabe o que Deus quer? Sabe o que empolga? O que empolga a Deus no dia de hoje é a sua vida no altar, é a sua alma, é o seu amor ao próximo, é o seu abrir mão, é dividir o pão, é você chorar com os que choram, é se compadecer do pobre e do necessitado. É isto que agrada a Deus hoje. É isto que agrada a Deus hoje. Ou é o luxo da sua igreja, ou é as festas, as festividades da sua igreja que te ilude. Não é isso que está agradando a Deus não, meu amado e minha amada irmã. E pense bem, porque o joio e o trigo, o trigo está sendo colhido. Ele já está sendo colhido. E o joio está sendo queimado. E aí na hora que o joio, quando que se queima o joio, quando Deus queima o joio, ele já está indo direto para a zona de Satanás. Satanás está fazendo a festa, principalmente na nossa terra, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, devido Deus está irado com tanta profetada nessa terra. Com tanta profetada mentirosa. Eu quero agora, aqueles profetas lá de 2020, profetiza agora, 2021. Eu ainda não ouvi nenhuma profetada de 2021, não. Dos grandes profetas. Ai, mana, você tá contra. Não, não tô contra o ser. O Senhor nos diz que nós não podemos se irá, ter ódio da criatura, de tudo aquilo que ele criou. Mas das suas obras, eu posso ter ódio, sim, é o que eu tenho nojo. Nojo. Vamos continuar a nossa leitura. Mas preste bem atenção nas palavras que eu te falei nessa manhã. Preste bem atenção e guarde, que amanhã a resposta de Deus virá. Ou para a missionária Ana, ou para vocês que estão aí iludidos. Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. E eu estou plantando para vocês hoje a verdade. A verdade. A verdade. Amém? A qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. O tempo é cumprido, meu amado. Se arrependa antes que seja tarde. Se arrependa. Porque o povo está deixando a Deus para seguir as homens. A igreja evangélica está idolatrando, está com idolatria, com heresias na igreja. E ela está se redobrando cada dia mais. O povo perdeu o temor. Trocou a glória de Deus por um prato de lentilha. Amém? Bem-aventurados, preste atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Será que nós precisamos de profecias para entender que as profecias desse livro estão se cumprindo? Os sinais Deus está dando, os sinais estão aí, para mim, para você ver com os nossos próprios olhos. E muitos estão sentindo até na carne, amado. Até na carne. Amém? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono.
Amém? Essa palavra agora aqui, amados, me fez lembrar algo que Davi disse. Eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Então, meu querido e minha querida irmã, esconda esta palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Faça como Davi. Eu e você temos que fazer isso. Esconder a palavra aqui, ó, para que nós não pecamos contra Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou de todos os pecados. Ah, irmã, mas está falando aqui que ele nos libertou de todos os pecados. Mas também tem uma passagem lá atrás que ele diz que tem filhos de Deus e filhos do diabo. Certo? O mesmo Jesus, o mesmo que está falando aqui, falou lá atrás. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. O que você é hoje? O que eu e você somos hoje? Filhos de Deus ou filhos do diabo? E nos constituiu reino, sacerdotes, para que o seu povo e Pai, e a ele a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu já vi muita pregação de que muitos não vão escutar nem a trombeta tocar. E eu creio que muitos não vão escutar mesmo, porque vai estar tão envolto nas coisas do inimigo, nas coisas deste mundo, que não vai ouvir. Mas ele está dizendo aqui, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Até aqueles que os transpassaram o verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Quantos vão estar se lamentando? Quantos vão dizer, eu preguei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo em seu nome. E ele vai falar, afasta-se de mim porque eu não te conheço. E o teu nome não vai estar escrito no livro da vida. Amém? Eu sou o Álfega, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, meu querido e minha querida irmã, se prepare para que esse dia, que nós venhamos a estar preparada, para que nesse dia nós possamos estar com as nossas botijas cheias, que nós possamos estar cheios de azeite, que nós possamos estar cheios e preparados para receber o noivo, que ele virá para os escolhidos dele como noivo. Ele vai vir arrebatar a sua igreja amada. E eu creio que, como a palavra dele diz, que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Serão pouquíssimos os escolhidos. Se continuar do jeito que está, amados, vai ser muito pouco mesmo. Vai ser, o Senhor me deu uma visão de que será como encontrar uma agulha num palheiro. Vai ser como se encontrar uma agulha no palheiro, os escondidos dele, mas ele sabe. Até lá no palheiro, ele sabe onde ele vai encontrar o escolhido dele. Amém? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que hoje muitos não têm temor. Muitos não têm temor nenhum daquilo que prega, daquilo que fala. Não tem. Não tem temor nenhum. E é que João está falando. Por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Jesus.
Ele se encontrava ali na ilha de Patmos, refugiado. Refugiado. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Amados, esta é uma palavra de juiz e de juízo. A palavra juiz e juízo aparece nesse livro 15 vezes. Pode ler e contar, a não ser que eu enganei, porque eu já li 15 vezes a palavra juiz e juízes. Juiz e juízo. Amém? Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, aquela que corta dos 2 lados, amados. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Quem será que é o primeiro? Quem será que é o último? Será que foi Abraão, Isaac e Jacó? Ou foi Jesus Cristo que foi o último? Foi Jesus Cristo, o último. Ele foi o primeiro e é o último, porque ele pairava sobre as águas quando Deus formou céus e terra. Quando o Pai formou céus e terra. Ele era o Espírito que pairava sobre as águas. Amém? E aquele que vive, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas sei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Amém, amados? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, amados, as igrejas são candeeiros. Mas esses candeeiros, da maioria delas, estão secos. Secos, secos. São poucas as igrejas que têm os seus candeeiros cheios do azeite da glória de Deus. Cheio do azeite transbordante da glória de Deus. Então, amados, vamos nos vigiar. Vamos ficar atentos. Vamos ficar alerta. Porque o Deus vivo, Jesus Cristo, está por voltar. Irmã, mas ainda não levantou. Nossa, para levantar o anticristo, amado. Quando Jesus falou que derrubava aquele templo e construiria em 3 dias, o terceiro templo vai ser construído assim, ó, no piscar de olho. E o anticristo vai estar reinando. É aonde esses cristãos hoje que estão sendo enganados vão estar ali falando: nossa, viu como tudo melhorou? Como o nosso Deus é bom? A coisa está bem, a coisa está boa. Aí está a enganação. Nós teremos tempos bons, tempos de vacas gordas,
como diziam os antigos, né? Tempo de vacas gordas. Mas não se esqueça, amados, que quando começar a perseguição vai ser para aqueles que hoje, como eu estou aqui, se tiver naquele tempo, será perseguida por estar falando a verdade. E quantos hoje o Senhor está levantando muitos falando a verdade. Mas aqueles outros estarão lá, se aproveitando da época de vacas gordas. Não estão nem aí para quando vier as vacas magras. Mas você vai estar, eu e você vamos estar na época de vacas magras. Porque é a época que vai vir a perseguição. E nós seremos perseguidos. E nós, verdadeiros cristãos, seremos perseguidos. Amém, amados? Que nesta começo de tarde, o Senhor venha abençoar a cada um com o amor poderoso que há em Cristo de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui em João 1. João 1. Deixa eu ler para vocês aqui. João 1. Meu Deus. Tá aqui já. João 1, no capítulo 5, no versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Deus é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, amados? Preste bem atenção. João 1, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amados, vigiai com os ídolos. Amém? Que Deus abençoe e que possamos ter uma semana abençoada por Deus. Amém?